Oi, tudo bem com vocês? A gente está aqui agora trazendo mais essa novidade no nosso tempo de quarentena, de nós continuarmos com o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical aqui, né, pelo vídeo, não ao vivo, mas gravado, para que cada um de vocês possam continuar com as aulas que nós começamos no nosso primeiro módulo, né? E hoje nós daremos a oitava aula e do meu curso que vocês estão participando comigo, é o curso Equipes que Multiplicam, Igrejas que Impactam, que a gente tem trabalhado. A gente tem trabalhado esse livro que a gente já terminou, né, Equipes que Multiplicam, que falaram para nós da importância da unidade na vida da igreja, as minas e os obstáculos que muitas vezes impedem a gente da multiplicação, né, do crescimento, que sabota a unidade da vida da igreja, o que nos equipa para o ministério, né, na nossa vida, como que a gente precisa se comunicar, mantendo todos na mesma direção, todos no mesmo foco, e agora a gente está com essa parte de igrejas que impactam, né? Esse aqui é o que a gente está continuando com o nosso estudo durante esse primeiro módulo. A gente já falou sobre as vantagens de sermos igrejas que impactam, de como os grupos pequenos mudam tudo. E hoje, para a gente aprender mais um pouco sobre essa questão dos grupos pequenos, a gente vai falar sobre os grupos pequenos baseado em sermões, que é o que nós temos trabalhado, né, na nossa vivência de célula. As nossas células durante a semana se reúnem para relacionamento, se reúnem para o evangelismo e se reúnem para juntos aprenderem mais do Senhor de acordo com a ministração que foi feita no domingo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, né? Como a gente pode aprender com grupos que são baseados em sermões, né? Que tem a sua tratativa de estudo baseada nos sermões que foram ouvidos no final de semana, né? No domingo anterior. Lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 9, diz assim pra gente: instrua o sábio e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo e ele aprenderá ainda mais. Nós estamos aqui para aprender, tá certo? Então vamos orar comigo rapidinho para a gente poder continuar, tá bom? Senhor, muito obrigada pelo teu amor, pela tua graça. Pai, que esse estudo possa nos ajudar a crescer em sabedoria e graça diante do Senhor e a nos instruir a viver o teu melhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para o nosso tema de hoje, né, da nossa oitava aula. Estamos baseando os nossos estudos na experiência desse pastor que escreveu esse livro, né, Larry Osborne. E ele, o ministério dele, na igreja que ele está atualmente, já tem mais de 25 anos que eles trabalham com pequenos grupos. Lá eles chamam de pequenos grupos, aqui nós chamamos de células, né? E ele já está há mais de 25 anos nessa linha. E há mais de 25 anos a frequência desse grupo sempre tem sido de 80% das pessoas que frequentam seus cultos que estão distribuídos em grupos pequenos. Como é um número bom isso? E como conseguir uma porcentagem assim tão alta? A gente se pergunta. Hoje nós temos quase 50% da nossa igreja reunida em grupo pequeno. Como conseguir uma porcentagem tão alta? Como encontrar líderes suficientes que permaneçam por tanto tempo, né, que liderem tantos grupos assim? Como treiná-los? Como mantê-los? Como funciona as reuniões? Quem escreve as perguntas que determinam o norte das discussões no grupo, na célula, né? Como cuidar das crianças nesse ambiente, como as pessoas são colocadas, ou seja, como determinar quem vai para que célula, né? Qual célula que vai participar, como que se faz isso? O maior desafio das igrejas hoje, de um modo geral, que querem crescer ou que estão crescendo hoje, gente, o maior desafio é como manter a porta dos fundos fechada. É como fazer com que essas pessoas que estão chegando hoje não saiam, mas permaneçam na vivência da igreja. E é interessante que o segredo não está no formato, né? O segredo não está num procedimento.
O segredo não está numa estrutura administrativa, mas sim no processo. No processo que escolhemos, no processo de como vivemos para que essas pessoas possam se relacionar, para como essas pessoas possam crescer. É interessante, relacionamento é algo bom. Se encontrar para partilhar da vida, né, para orar juntos, para aprender juntos, é excelente. Nós gostamos de estar juntos. A nossa cultura aqui em Lusiânia gosta de se aglomerar, né? Gosta de estar junto, de estar sempre lado a lado. Só que isso, com muita gente, não alcança o propósito. Quando é muita gente junto, o propósito não é alcançado. Nós precisamos de grupos pequenos para crescermos de forma saudável. Mas como que a gente desenvolve isso? Como desenvolvê-los? Vamos falar um pouquinho de algo muito importante, que é o tamanho do grupo. Pensar em tamanho é algo bem importante. Se o grupo é pequeno demais, gente, é difícil de um grupo sobreviver. Agora, se um grupo é grande demais, também é difícil desse grupo permanecer. Como que a gente pode encontrar o equilíbrio? Precisamos ser pequenos o suficiente para que todos possam ter a chance de participar. Essa é uma questão que nós precisamos discutir, mas também grande o suficiente para que ninguém se sinta forçado a compartilhar, sabe? Então, pequeno o suficiente para que todos participem, mas também grande o suficiente para que as pessoas não se sintam encurralados, né? Como as pessoas se sintam forçados a falar alguma coisa, a dizer alguma coisa. Então, um grupo pequeno demais, quando um falta, é desanimador. Você já viveu essa experiência? Quando o grupo é muito pequeno, uma ou duas pessoas faltam, como isso desanima e frustra o nosso coração? E quando é grande demais, a frequência torna inconsistente, porque muita gente pensa assim, tem muita gente lá, não vão sentir minha falta, não. Então, nós precisamos encontrar o equilíbrio aqui. Outra questão, depois que você encontrou o equilíbrio do tamanho certo do grupo, nós também precisamos das pessoas certas, porque mesmo com o tamanho certo, se não houver pessoas certas, ou seja, se ali estiver pessoas erradas, o grupo não permanece, né? O grupo não continua. Nós podíamos partir do princípio que cristãos, por exemplo, precisam saber conviver juntos, né? Precisam saber andar um com o outro, isso é lógico, mas uma realidade, nós precisamos de amizades profundas e em grupos grandes demais nós não conseguimos amizades profundas. Em grupos que a gente não se relaciona bem porque a gente não tem as mesmas características, né, os mesmos gostos, né, os mesmos objetivos, a gente não vai construir amizades profundas. Humanamente, gente, é impossível se conectar com todos à nossa volta. Nós somos como legos, né? Já viu aqueles legozinhos que seus filhos brincavam, ou vocês mesmos brincavam na infância, que eles têm um número certo de conectores, que não dá para você conectar todos os legos ali? Nós somos assim também. E Jesus mostrou isso pra gente. Jesus mesmo nos ensinou que havia diferentes frentes de amizade, diferentes formas de nos relacionar, né? Em meio à multidão, o que ele faz? Ele escolhe 12 para caminhar junto com ele. No meio de 12, haviam 3 que eram mais chegados: João, Tiago e Pedro. E no meio desses 3, havia um que ficava mais perto de Jesus o tempo todo. Os grupos, eles precisam ser construídos em torno de interesses, de interesses que podem ser compartilhados, de grupos de interesse de uma fase única da vida, que as mesmas pessoas estão vivendo juntos. Os grupos precisam existir para algo mais que apenas um ensino bíblico. Precisam existir para algo mais que apenas se reunir uma vez por semana. Então, o que deve acontecer quando a gente se reúne, né? Quando a gente está junto? Os grupos devem ter um forte senso de comunidade, um forte senso de pertencimento, de família. Mas nós nos surpreendemos porque, mesmo sendo de uma mesma igreja,
Como grupos podem ser diferentes uns dos outros? Já prestou atenção? Você já teve a oportunidade de frequentar células diferentes? Por exemplo, eu sou supervisora de 4 células e cada uma das minhas células que eu supervisiono, elas têm uma característica única, exclusiva delas. Por que é isso? Porque nós somos seres humanos diferentes, né? E cada ser humano tem o seu sabor, cada ser humano tem o seu jeito, nós somos pessoas diferentes. Temos um modelo que a pessoa precisa seguir? Temos, mas as interações são diferentes, as interações são diversas, né? E o modelo existe para dar um ponto de partida, né? Mas as interações vão dando um gostinho a mais, vão tendo algumas mudanças sutis, que todo grupo acontece, que todo grupo vivencia isso. No começo, a gente precisa mesmo seguir um modelo, a gente precisa saber o que seguir, para que o grupo não vire bagunça, né? Para que não vire baderna. Só que existe o nosso jeito, né? Existe a nossa maneira de viver. O importante, gente, é nos tornarmos um grupo que Deus quer que sejamos. Isso é importante numa célula. Se tornar uma célula que Deus quer que a gente seja, a maneira que Deus quer nos orientar a cada momento e a cada instante. Para facilitar, vamos lá. Nós precisamos, no momento que a gente se reúne, vamos pensar assim no momento do encontro, a gente precisa receber as pessoas para que elas se sintam confortáveis no nosso meio, para que elas se sintam bem recebidas socialmente no nosso meio. Ou seja, socialmente elas precisam se sentirem aceitas, que podem conversar, que podem falar, que podem trocar ideias, né? Depois o grupo precisa compartilhar o seu dia a dia, para que orem uns pelos outros, né? Para que tenham a oportunidade de conhecer o outro melhor, né? De se aprofundar, de conhecer a vulnerabilidade um do outro, e muitas vezes o nosso quebra-gelo nos ajuda diante de tudo isso. Aí no grupo nós adoramos a Deus, conhecemos a Deus. Em um momento podemos discutir sobre o sermão de domingo, né? Exemplo, o pastor Larry, ele falou de um exemplo que ele deu na igreja, do que acontece nos pequenos grupos deles. Eles enviam um roteiro para todos os participantes antes, para que eles estudem, né? Para que eles vejam as questões e respondam antes, para que quando chegar no grupo, eles possam desenvolver um diálogo melhor, para que eles possam desenvolver com mais conhecimento, trazendo novas perspectivas da vivência do dia a dia de cada um ali para a reunião da célula, né? Ali para a reunião do grupo pequeno, né? E as perguntas que são realizadas, elas precisam levar a gente a conhecer a nós mesmos, ou seja, você conhecer a si mesmo, a Bíblia, e como isso pode ser aplicado no seu dia a dia, na sua vida, nos fazendo muitas vezes olhar o nosso passado e olhar as situações que a gente tem vivido hoje, levar o grupo a ver o que a Bíblia diz sobre isso em outros textos, não só no texto que eu como pastora passei para vocês, ou quem estava ministrando passou para vocês, né? Lá em Atos, no capítulo 17, 11, ele diz sobre isso para o nosso coração, e como tem sido as nossas atitudes, e como pode mudar as nossas vidas, essa realidade desse estudo que nós temos tido. Nos conectar uns aos outros, o grupo precisa fazer isso. Os pequenos grupos precisam nos levar a nos conectar uns com os outros, nos levando a outros passos na jornada cristã da nossa vida. E precisamos sempre encerrar, gente, com oração. Depois, com um momento de refeição, né? Porque crente, vou te contar, depois que termina qualquer tipo de reunião, o que eles vão fazer? Comer. Mas cuidado, hein? A gente precisa cuidar do templo do Espírito Santo de Deus, com saúde, certo? Precisamos sempre encerrar orando um pelos outros e fazer com que esse momento seja de comunhão para a vida da gente. Sempre nos levando, gente, a um ambiente de liberdade que conduz a gente a uma jornada espiritual única, que conduz a gente a uma jornada de conhecimento único com Deus. E o nosso grupo também precisa nos levar a viver um projeto de serviço, ou seja,
A célula, ela não pode só acontecer em um dia da semana, ela precisa reverberar na sua vida em todos os outros dias. Vocês precisam se reunir como grupo para fazer diferença na sociedade, né? Para poder partilhar de um serviço social, ajudar alguém, né? Levar uma cesta para alguém. Na nossa igreja, a gente tem feito nos nossos cultos de quinta-feira, antes de ter encerrado com esse momento de quarentena que a gente está vivendo, as nossas células, uma célula a cada semana, era responsável por fazer uma refeição e levar aos moradores de rua, né? E é orientado aqui nesse estudo que pelo menos as nossas células façam isso 2 vezes ao ano e nos encontrar socialmente de 3 em 3 meses, pelo menos, de estarmos juntos, de criarmos vínculos. Outra coisa que a gente precisa vivenciar é superar a crise do tempo. Não é novidade, gente, que hoje as pessoas são super ocupadas e comprometidas com outras coisas. Pode até ser um motivo de uma batalha espiritual. Nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas, como diz Mateus 16:33. O se envolver precisa fazer parte da nossa vida, na nossa vida cristã. Mas o fato é que nós vivemos hoje um tempo de multitarefas, de uma vida global que hoje tem afetado a muitas pessoas. A gente vive numa cultura acelerada, uma epidemia de ocupações, uma realidade que a gente precisa lidar hoje. Hoje nós temos pessoas que se disporá para a vida cristã somente 2 horas do seu tempo por semana, e essa é uma realidade por causa da correria dela. Temos pessoas que você abre a porta da igreja, elas estão ali, prontas para ajudar, né? Dispostas a ajudar. O fato nessa realidade é que nós precisamos de relacionamentos significativos para que sermos espiritualmente saudáveis e maduros. Então a gente precisa adaptar tudo para que a vida cristã caiba também no tempo, no dia a dia das pessoas, né? No tempo até que as pessoas nos dão. Se fizermos algo que precise de mais tempo, para que as pessoas possam se dispor de mais tempo, possam se sacrificar no seu tempo, sabe o que pode acontecer com as nossas programações? Ninguém participar dela. Nessa realidade, sabe o que a gente precisa fazer? Nós, como igreja, precisamos cortar as competições, reduzir a concorrência, né? Reduzir o número de programações para que os grupos pequenos possam realmente crescer, se desenvolver, porque é ali que nós permanecemos, é ali que nos fortalecemos. Se alguém te perguntar assim, ó, o que eu posso fazer para me envolver mais na igreja? Diga para ele ou para ela, participe de um grupo pequeno, participe de uma célula. Aí às vezes essa pessoa vai dizer assim, ah não, mas olha, eu não sou muito chegado nisso não, né? Eu não me adapto muito bem a isso não. O que eu posso fazer? Responda de novo, bem, nós temos célula segunda, terça, quarta, sexta e sábado. Participe com a gente, é uma maneira de você se desenvolver, né? Enfrente as competições, não criando mais programações, não criando mais tarefas, não crie um fogo amigo que destruirá o que está dando certo. Cuidado com reunião demais. Os nossos líderes, por exemplo, já são líderes em outros lugares, até porque a própria palavra diz que o nosso Deus, ele tira o sal do saleiro, né? Ele utiliza aquele que está na obra, ele utiliza aquele que já está ali engajado no serviço, ele não utiliza preguiçosos, não. Então, lembre-se disso. Os líderes também têm outras tarefas, né? Crie estratégias para que os líderes aprendam sem precisar de reuniões demoradas, reuniões cansativas, intermináveis, né? Determine tempos de férias para descansarem, para que possam manter os líderes por muito tempo ali na função. Nós fizemos isso, né? A gente, durante o ano, a gente tem 2 períodos de descanso, né? O período do final do ano, dezembro e janeiro, né? Que a gente tem 15 dias de dezembro e o mês de janeiro todo, e também o mês de julho. Determine o seu propósito básico, tá certo?
O nosso propósito como células é promover relacionamentos que nos levam a viver a Cristo, levando esse viver a Cristo para a vida de outras pessoas, para que outras pessoas possam ter essa mesma vivência. Nós precisamos alinhar a nossa missão. Qual que é a nossa missão? Fazer discípulos em um ambiente saudável da igreja. Nós precisamos evitar os extremos. Não queremos ser uma igreja que as pessoas chegam, por causa de ministérios poderosos e não permaneçam, e não continuem. E nem queremos ser igrejas orgulhosas de uma doutrina e de uma espiritualidade saudável que nunca traz ninguém para Cristo. Não queremos estar nesses dois extremos. Nós queremos o equilíbrio. Nós precisamos fazer discípulos, listando novos seguidores no reino de Deus, treinados na vida cristã e equipá-los para o serviço a cada dia. Para isso, nós precisamos nos manter saudáveis. E os sinais vitais de saúde são palavra, adoração, testemunho, hospitalidade e trabalho. Então, diante disso, relacionamentos nesse momento são significativos, sendo conhecidos, cuidados e responsabilizados em todos os momentos da sua vida. As células, gente, elas são necessárias, pois em uma cultura que a gente vive hoje totalmente desconectada de relacionamentos, nós precisamos de conexões. Nós precisamos construir relacionamentos. Não podemos inviabilizar a missão de ganhar pessoas para Jesus. Nós precisamos de relacionamentos a longo prazo. Nós precisamos disso na nossa vida. Como que a gente mede o sucesso da vivência dos pequenos grupos das células? A medida do sucesso é pelas nossas relações, o nível da retenção das pessoas na célula. Ou seja, avalie 15 dias vocês se reunindo, 15 dias depois, tem se reunido a mesma quantidade de pessoas? As pessoas têm se achegado, têm permanecido junto com você? Aí está o nível de sucesso, certo? Se aprofundar na caminhada com Deus é ter fortes vínculos com outros cristãos, com as escrituras sagradas a um longo prazo, não só por um período. Que a gente possa estar focado em relacionamentos importantes que são capazes de mudar vidas por décadas. Relacionamentos onde tem o testemunho vivo de Jesus Cristo para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? Esse é o nosso estudo da nossa aula 8 e eu queria orar com você para a gente encerrar esse momento, tá bom? Senhor, nos ajude, ó Pai, a viver a vida de células que o Senhor propôs para a vida da nossa igreja, com saúde, Pai, vivendo a missão do Senhor, o propósito do Senhor para cada um de nós. Nos leve a viver o Teu querer, a Tua vontade, a Tua verdade. Nos leve, ó Pai, a vivenciar o propósito do Senhor para a vida da Tua igreja, sendo pequenos grupos saudáveis, ó meu Pai, que leve as pessoas a permanecerem e a continuarem a buscar uma vida de relacionamentos contigo em primeiro lugar e um com os outros, para que a gente possa crescer em sabedoria e graça hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana com a nossa 9ª aula, tá certo? Deus abençoe vocês.